Daí a grande necessidade de nós, de fato, seguirmos Jesus. Sabemos que Ele que chama, Ele deseja estar conosco, como no Antigo Testamento, Ele quer formar um povo, Ele quer fazer aliança conosco. E Ele chama os discípulos para si, e ali começa com aquela comunidade primitiva, né? Com os discípulos, o anúncio do reino de Deus, porque as ovelhas estão cansadas e abatidas. E aí envia os discípulos. No primeiro momento, esses discípulos ficam com Jesus, porque Jesus é o mestre, e eles precisam aprender do mestre como anunciar. Tanto é que nessa semana passada nós ouvimos Jesus realizando o Sermão da Montanha. Ele subiu ao monte com seus discípulos e começou a ensinar as bem-aventuranças, e aí segue do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que o Papa Francisco, o saudoso Papa Francisco, dizia que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o coração do Evangelho, começando pelo sermão ali pelas bem-aventuranças. Por quê? Porque ali está, de fato, o segredo para todo discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornará um apóstolo, um seguidor. Daí a grande necessidade de nós que seguimos o Senhor vivermos intensamente a nossa fé, porque a messe é grande. A messe é grande. Basta olhar o dia de hoje, né? Para eu vir para cá, eu tive que celebrar uma missa antes, por isso que eu atrasei, pela necessidade, né? Mas tem muitos padres em Fortaleza. É verdade, Fortaleza é um celeiro de sacerdotes, mas eu estou vendo aqui muitos jovens, né? Homens que precisam se decidir pelo sacerdócio. Você não pode mais ficar brincando, não. Se decida logo. Porque a messe é grande e poucos são os sacerdotes. Poucos são os operários. Mas também, não estou falando só brincando aqui com os jovens, é que eu estou vendo um rol de homens, né, jovens aqui, que pode entrar e pode ingressar numa vida sacerdotal. Porque infelizmente nós somos educados para ser médico, nós somos educados para ser... Infelizmente não, é coisa boa, né? Somos educados para ser médico, para ser advogado, arquiteto, engenheiro, para ganhar dinheiro, para poder manter a família e depois os pais, que a gente vai socorrer quando tiver já na velhice. É essa a dinâmica do mundo, sim ou não? E é lícito tudo isso. Mas chegou a hora de que nós precisamos ouvir a voz de Deus que diz: olha, a messe é grande, mas poucos são os operários, e o povo está sofrendo, o povo está cansado, abatido. Ontem eu ouvia do bispo Dom André falando sobre essa cultura do cansaço. Todo mundo está cansado, né? Existe um cansaço que não se acaba mais nunca. Vai-te embora, né? A gente tem que mandar esse cansaço embora, porque às vezes não é nem porque a gente fez muitas coisas. Às vezes é porque está pensando na morte da bezerra, né? Assim, contando estrelinha, aí você cansa. Tem dia que eu me canso até de mim mesmo, né? Quem já pensou assim? Eu estou cansado de mim mesmo, não aguento mais, né? Mas é tantas expressões sobre cansaço, porque Jesus diz: olha, eu encontrei as ovelhas cansadas e abatidas. Mas parece que o cansaço se tornou uma ladainha entre nós, né? Parece que todo mundo vive muito cansado. E se você for olhar de forma verdadeira, você vai enxergar no seu dia que você não tinha razão. Se realmente você trabalhou com afinco, você está cansado no final do dia, né? Com uma boa consciência, né? Com uma boa revisão de vida. Mas não é o cansaço que eu quero falar. Eu quero falar do chamado de Deus a cada um de nós. Deus nos chama para a comunidade de vida. Eu deixei a minha casa com 18 anos, na verdade 19, né? Porque eu entrei ali, já tinha completado 19 anos. Há 27 anos atrás, eu não me arrependo de ter dado a minha vida para Deus, para a comunidade Shalom e para a igreja. Eu faria tudo de novo, porque é uma grandiosidade ser sacerdote. A gente não tem nem dimensão, nem a gente que é sacerdote a gente tem dimensão. Por quê? Porque a humanidade precisa. Quem teve a experiência com Jesus
de fato, sabe, a partir daquilo que Jesus fala que a humanidade precisa. Por isso que o Senhor continua a chamar. Assim como Ele chamou os discípulos, assim como no Antigo Testamento Ele fez uma aliança com o povo de Israel, e Ele deseja fazer uma aliança. E é interessante porque no final da leitura do livro do Êxodo, Ele vai falar de uma nação santa, de sacerdotes. Cadê minha liturgia? Obrigado, Samuel. Deixa eu pegar aqui para dizer o que eu quero dizer. Está aqui. Ele diz: portanto, se ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É claro que a igreja nos ensina que existe o sacerdócio comum de todos os fiéis. Cada batizado vive o sacerdócio comum dos fiéis. Mas também a igreja nos chama e chama alguns homens e tira do meio da vida celibatária e tira do meio do povo aqueles homens que foram chamados por Deus para serem sacerdotes. Uma nação de sacerdotes, né? E Deus está chamando aqui hoje muitos jovens homens ao sacerdócio. Não se esconda mais de Deus. Você pode ir para Conchichina, você pode ir para Taiwan, onde está Padre Vitor, você pode ir para correr lá para aquele último país, que eu nem sei, em tantos países, né? Você pode se esconder de Deus, mas Deus vai atrás de você. Quanto mais você se esconder de Deus, Deus vai atrás de você. Foi assim comigo. Quando eu entrei na comunidade de vida, eu disse: esquece esse negócio de ser padre. Aí eu esqueci. Aí eu fui fazer o fio de ouro. Fiz o fio de ouro na comunidade de vida. Aí Deus lembra. Aí pronto, aí estou aqui, sacerdote da comunidade de vida. A messe é grande e poucos são os operários. Eu estou falando só dos homens, mas as mulheres, Deus chama também para o serviço missionário. Deus chama as mulheres para o serviço de Deus. Serem de fato mulheres que vão assim propagando a boa nova do reino de Deus. Basta lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Basta lembrar de Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres. Basta lembrar de tantas mulheres que fizeram a diferença no mundo e se tornaram santas. Não precisa nem ser sacerdote, porque não vai ser. Elas foram mulheres santas que arrastaram uma multidão de gente. Você que é mulher que está aqui, você pensou nisso? Em ser uma mulher santa que arrasta a multidão para Deus? Deus te chama também. As mulheres, Deus te chama. Porque a messe é grande e poucos são os operários. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,